Então, nós temos um problema enorme com a corrupção aqui no Brasil. Mas por que existe essa corrupção? Porque a lei não funciona. E a corrupção ela já está dentro da própria justiça. Eu acho louvável a gente reclamar, questionar os políticos ladrões, a corrupção que acontece ali. Ah, vamos prender tal político porque roubou. Mas se a gente não resolver o problema na essência, na raiz, e entender por que essas coisas acontecem, isso nunca vai acabar. Você só vai mudar isso se você mudar o sistema, como funcionam as coisas. Porque não adianta, as pessoas são as mesmas. Se você mudar o sistema, as pessoas serão as mesmas. Mas elas não vão roubar mais, porque o crime não compensa mais. Mas se o crime compensar, elas vão roubar. Faça uma reflexão para analisar como é que é o sistema político nosso. Olha como é que é o sistema de democracia nosso, porque é uma bandeira da democracia, e tem pessoas que acreditam que democracia significa apenas isso, o poder de voto, o voto secreto, que isso foi uma grande conquista que a humanidade teve desde a época da Revolução Francesa. A democracia, para ela funcionar e ser eficiente, ela precisa basear em princípios morais e éticos fundamentais, senão ela não funciona. Não adianta você criar uma democracia numa jaula onde tem 2 lobos e um coelho. Imagina você fazer uma votação onde a maioria decide quem vai ser o jantar na noite. 2 lobos e um coelho. A democracia fajuta. A maioria decidiu que o coelho vai ser o jantar. Mas isso está certo? Não está certo. Então a democracia é uma coisa complicada e complexa. E nem sempre ela funciona, nem sempre ela é positiva. Mas é a melhor coisa que a gente tem. Então vamos analisar basicamente como é que funciona a nossa política. O indivíduo, para ele conseguir representar um país, ele precisa ser votado pelo povo. É o povo que escolhe os seus políticos. Já temos um problema aí que as escolhas são pequenas. Então, mesmo que você escolha o melhor deles, nem por isso você vai ser um bom chefe de Estado. Acontece o seguinte, para ele chegar ao poder, ele precisa de voto. Ele tem que ser votado pela maioria. E qual é a estratégia usada para ser votado pela maioria? É convencer as pessoas, é persuadir as pessoas. E qual é a maneira de se divulgar isso aí? Qual é a maneira de atingir muitas pessoas? É fazer propaganda, é fazer campanha. Só assim você consegue ganhar votos. Mas como que isso é feito? Isso é financiado. Para isso existir, precisa de dinheiro. Ou seja, os políticos, para conseguir chegar ao poder, eles precisam de um apoio. Apoio de empresas que vão dar força para ele chegar ao poder. Agora, ninguém trabalha de graça. A empresa não ajuda por caridade. As empresas ajudam e pessoas contribuem financeiramente naquilo ali, porque elas querem receber algo em troca quando eles estiverem lá no poder. Então você imagina, você vai lá, investe milhões numa candidatura, esse político chega no poder e não vai te dar nada em troca? Olha o problema que a gente tem aí. Qual é a vantagem para você investir o seu dinheiro para defender esse político? Ah, ele vai defender a classe? Não. Você deu dinheiro pro cara, você vai querer isso na mão. Você quer ele na mão, você quer vivo. E tá certo, é uma troca, quase um contrato, é quase um contrato. E o que acontece? Qual é o reflexo disso? Quando o presidente, ou um prefeito, ou um governador é eleito, ele vai ter que ajudar essas empresas a colocarem ele lá. Isso é justiça. E como é que ele vai ajudar? Ou desviando verbas, ou licitações fraudulentas, ou obras superfaturadas. É a maneira que ele encontra de pagar o que emprestaram para ele. Não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. É um problema na raiz do sistema. Ou seja, para mudar isso aí, não adianta você prender essas pessoas. Você pode até tentar, mas o problema não vai acabar. Mesmo porque na prática não vai acontecer, porque vão fazer vista grossa. Porque se você começar a punir essas situações fraudulentas, o governo, os políticos não vão conseguir mais arrecadar mais fundos para fazer propaganda política. Como é que você vai resolver isso aí? Tem que acabar com essa situação. Um governador, um político, ele não pode ser eleito dessa maneira. Não pode ser eleito através de dinheiro, de propaganda política. Isso está errado. O outro problema e aí vem o problema de um Estado muito grande. Ele favorece a corrupção. Por quê? Você pode ter certeza que 1 bilhão desviado do governo, dos cofres públicos, dói muito menos em você do que te roubarem a nota de 10 reais. Concorda? Roubar a nota de 10 reais sua, roubar sua carteira, é uma tragédia e um assalto brutal. Já o dinheiro público, que são bilhões, ninguém percebe, ninguém sente falta daquilo exatamente. Então mesmo que você reclame, quando você descobrir, você não vai conseguir sentir na essência que está pesando no seu bolso. O outro problema é o seguinte, quando o político corrupto está lá na frente do dinheiro
Ele sabe que se ele pegar aquele dinheiro ali, ninguém vai perceber. Quer dizer, o benefício que ele vai ter pegando aquele dinheiro e o rombo que ele vai fazer nas pessoas vai ser tão pequeno, como se você roubasse 1 centavo de cada pessoa, mas para ele será um benefício enorme. Quer dizer, além da facilidade dele poder pegar esse dinheiro ali, ele ainda tem a consciência tranquila de que não está fazendo mal às pessoas. Poxa, eu vou arrumar 1 milhão aqui, tem tantos bilhões, não vai fazer diferença para ninguém não. Isso facilita o roubo, isso facilita o crime. Outra coisa, a gente questiona demais o salário dos deputados, governadores, vereadores, senadores. Eles exercem um cargo fundamental, importantíssimo. Eles devem ser bem remunerados, não tem problema a remuneração deles. De 4 em 4 anos, pela democracia, tem que haver nova eleição. São pessoas que daqui 4 anos vão perder o emprego, elas vão ser demitidas. Ou seja, o cara está lá dentro, se ele não fizer um pé de meia, ele está perdido, é um problema para ele ali. Então é uma situação difícil que eles vivem, mas isso é bom, isso é bom para a democracia. A alternação de poder foi uma conquista da sociedade nos últimos séculos, mas ela tem esse detalhe. E aí, vai fazer o que depois? Ele vai ter que se realocar no mercado. Não é nada tão fácil, todo mundo sabe como é difícil você voltar para o mercado. A gente tem que mudar esse sistema. Quem está lá tem que ser os mais eficientes. E os mais eficientes não é através do papo e da conversa fiada, não. Tem que ser através do trabalho. Eu sou a favor que todo servidor público deve chegar ao poder através de concurso público, de seleções rigorosíssimas. A pessoa se inscreve no concurso e só os melhores vão ser colocados lá. Depois que você coloca essas pessoas e você tem um controle de produtividade, só os mais produtivos é que poderão concorrer a outros cargos. Então, por exemplo, o sujeito poderia começar como vereador. A pessoa faz concurso público para vereador, ela entra como vereador municipal, através da produtividade dela, à medida que ele for crescendo, assim como qualquer cargo em empresa, ou até em carreira militar, à medida da sua produtividade, você passa a concorrer a cargos mais altos, como deputados, senadores, prefeitos, governadores e até presidente. Você fazendo isso, essa seleção da produtividade, do que de fato a pessoa fez, na conversa, no tempo de propaganda, isso é muito fácil ludibriar as pessoas, ainda mais quem não tem conhecimento político, que é a maioria esmagadora da sociedade. Fez, produziu, você vai ser recompensado por isso. É assim que tem que ser, essa é a minha opinião. E agora com a era digital, cartão, sistema virtual, é muito mais simples de criar mecanismos que evitem a fraude, a corrupção e o desvio de dinheiro. Você faz um imposto único retido na fonte, onde seja insonegável, você faz com que todas as empresas contribuam de maneira iguais e justas. Porque a maioria das empresas, principalmente as grandes empresas, elas pagam o pato. Elas sustentam toda a inadimplência das outras pessoas que sonegam impostos. Porque tem que sonegar. Você tem que sonegar imposto, porque você não consegue sobreviver a sua empresa com a carga tributária que é o país. Não tem condição. Aquele menino, o Felipe Neto, ele fez um vídeo muito interessante reclamando dos impostos. Está certo, é aquilo mesmo. Mas mesmo assim, a gente tem que identificar a origem disso. Por que são muitos impostos? É porque os gastos do governo são enormes. Por que a taxa de juros é alta? É porque os gastos, a maior parte do dinheiro circulante, o governo pega para ele para poder arcar com os próprios custos. É o governo que estabelece essa meta. Porque se ele abaixa os juros, as pessoas não vão poupar dinheiro suficiente para o governo pegar emprestado. Então ele tem que aumentar os juros para incentivar as pessoas, ao invés de gastar, incentivar as pessoas a pouparem dinheiro, para ele ir lá captar esses recursos e pagar o funcionalismo público e todos os gastos públicos.